agradeço a Tirinha novamente por convidar. Vamos fazer. Gostaria que cada um pensasse quais são as motivações por trás da necessidade do uso de esteroides anabolizantes. Todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é, todo mundo vê os resultados, mas cada um tem a sua impressão sobre o tema. Eu, pessoalmente, achava uma bobagem. Tá? Essa é a minha opinião pessoal. Talvez porque eu seja mulher, talvez porque eu não esteja envolvida em academias, eu não veja influencers fitness diariamente. Então, assim, para mim, o meu modelo de beleza eram as atrizes hollywoodianas, magras, que, porventura, né, eu ainda não atingi esse grau de magreza, tá? Talvez, em futuro. Mas eu acho que, assim, para conversar sobre isso, nós temos que se colocar no lugar do outro. Temos que deixar a nossa régua e pensar mais amplamente, tá? Então, vamos lá. Quero mostrar para vocês os padrões de beleza antes dos anabolizantes, tá? Muito antes. Então, vamos ver aqui essa Vênus de Willendorf, uma estatueta datada de 25 a 28 mil a.C. Esse era o padrão de beleza na época. Era uma sociedade extrativista, em que certamente quem estava mais um pouco acima do peso, quem tinha mais mamas volumosas, um abdômen mais volumoso, tinha relação com fertilidade, então, e eram as mais raramente vistas, né? E aqui a Vênus de Vênus, já um pouco mais recentemente, nós vemos uma representação feminina, não vemos uma barriga tanquinho, né? Vemos gominhos na barriga, então isso era o padrão de beleza representado, né? Que os artistas representavam. E aqui, passando para o padrão de beleza masculino, nós temos essa representação do deus do cabo de Artemis, que é de 460 a.C. Isso era uma representação de um deus, tá? É discutido se era Zeus ou Poseidon. Vocês veem que ele está nessa posição, né? Como se estivesse lançando ou um raio ou um tridente, né? Então, assim, isso era o padrão de beleza. Mais à frente, com Leonardo da Vinci, homem vitoriano, um padrão de beleza de simetria que envolvia o corpo do homem e a matemática, e também a gente tem que reconhecer que a beleza também tem a ver com o poder. Então aqui a representação do Henrique VII, o rei da Inglaterra, de 1540, bem pomposo, né, bem suntuoso, mostrando uma posição imponente, né? Então, estou pensando de onde veio essa necessidade do uso dos esteroides anabolizantes. Primeiro a gente tem que pensar o que são os esteroides anabolizantes androgênicos. Esteroides são hormônios derivados do colesterol. Nós temos vários hormônios derivados do colesterol, que são naturais, né? Então nós temos os corticoides, nós temos os hormônios sexuais femininos e masculinos. Os sexuais femininos, a progesterona, o estradiol, e masculinos principalmente a testosterona, tá? Androgênicos porque ele leva a características masculinas, como a distribuição de pelos, aumento da força, a mudança no timbre de voz, e anabolizantes porque eles têm ação de síntese, eles criam, entendeu? Eles produzem, então produzem proteínas, produzem massa muscular, tudo isso. Professor Massa, bem-vindo. Então vamos ver aqui, estou trazendo aqui a representação de um médico, um médico de 72 anos, aqui de 1880, que foi o primeiro pesquisador a conseguir extrair a testosterona dos testículos de cachorros e porquinhos da Índia e se auto-inocular. Tá? Então ele publicou um artigo científico dizendo que ele teve muitos ganhos de vitalidade, de força, de cognição, de entendimento, ele conseguia andar mais, ele conseguia ficar mais tempo em pé. Então, assim, todo mundo queria isso, gente. Quem não quer ficar mais jovem? Quem não quer viver mais, viver bem? Vocês hoje são jovens, mas um dia vocês serão mais velhos. E a gente percebe que vai cair. Então, aqui uma sátira de 96, isso foi vendido pela Europa, né, pelo mundo inteiro, e aí mostrando o Drossequara aqui com uma seringa gigante e o tigre, né, que da onde ele tirou essa vitalidade, né, caído, enfraquecido.
É engraçado que isso, depois, nos anos 2000, essa experiência ela foi repetida e a concentração da testosterona, né, ela era 1/6 da concentração biológica, em torno de 1/4, 1/6, ou seja, ela não tinha efeito. Eles falam que a andrologia nasceu com efeito placebo, entendeu? E aí, o que é o efeito placebo? Né, imagino que muitos saibam, mas eu quis trazer isso porque de repente a gente sabe de orelha, mas sabe exatamente o que é. O efeito placebo é você ter um benefício real, um benefício de melhora de sintoma, um benefício de ganho de desempenho com uma substância inerte, tá? Por acreditar, vamos dizer, é o poder, é o segredo, é o poder de acreditar. Isso é real, tá? Inclusive, quando a gente faz experimentos com medicações novas que ninguém conhece, né, primeiro a gente testa, que são os ensaios clínicos, né, que são estudos de intervenção. Nós fazemos primeiro a fase 1 com um grupo de pessoas saudáveis para ver basicamente os efeitos colaterais, tá? Na fase 2 a gente já faz um estudo maior, a gente não, os pesquisadores, mas enfim, já faz um estudo maior com pessoas que têm alguma doença, tem hipertensão e tal, para aquele tratamento, e aí a gente compara a medicação com o placebo. Então, o fato de você usar um tratamento inócuo ou uma pílula de farinha é importante para você ver os reais benefícios daquela substância. E a fase 3 já é uma coisa de multicentro, vários centros, porque você precisa, isso é importante. Normalmente esses estudos, eles são randomizados. O que é isso? Os braços, né, eles são escolhidos aleatoriamente, para você não ter nenhuma influência. Então, por exemplo, daqui eu coloquei gente mais jovem, aqui eu coloquei gente mais velha, aqui eu coloquei gente com outras doenças. É o máximo que você tem de deixar os dois grupos semelhantes. Então, quanto maior a sua amostra e mais aleatório, mais isso é suficiente. E outra coisa, os estudos eles têm que ser duplos cegos. Nem o paciente sabe o que ele está tomando e nem o pesquisador sabe, porque os dois são tendenciosos, os dois acreditam que a substância pode melhorar. Tá? Então vamos pensar aí, vamos voltar no tempo, numa época que os anabolizantes não existiam. Então em 1935, a testosterona foi isolada por esse químico. Qual era o uso inicial dos pesquisadores, dos médicos, cientistas? Era tratar o climatério masculino, tratar a depressão, tratar a indisposição, tá? Mas rapidamente os anabolizantes, esteroides anabolizantes, eles migraram para os atletas. O primeiro relato de uso são entre os atletas russos de levantamento de peso, em 54, tá? Em 62 começou o concurso de bodybuilding, o concurso de fisiculturismo do Mr. Olympia, né? Já em 68, isso já estava, na década de 70, isso já estava difundindo pelos atletas. Tanto que em 68, o Comitê Olímpico Internacional baniu e começou a testar o uso dessas substâncias entre os atletas. Né? É interessante porque, um fato interessante é que na década de 90, depois da dissolução da República Alemã Democrática, que era a Alemanha Oriental, a Alemanha comunista, foi divulgados inúmeros documentos oficiais em que eles tinham um programa de doping interno, financiado pelo próprio governo. Então tinham médicos, e aí eles aplicavam esteroides anabolizantes nas atletas mulheres, nos atletas homens, e eles tiveram muitas medalhas. Nesse período aí de 30 anos, eles ganharam 150 medalhas de ouro. O Brasil só tem 40 até hoje, e era um país de 18 milhões de habitantes, era metade da Alemanha. Então, realmente, eles tinham ganhos, tá, gente? Isso daí é incontestável. Só que, para a sociedade médica, como eu vou te falar aqui, a Sociedade de Medicina Esportiva Americana, ela publicou um documento dizendo que não, que os anabolizantes não serviam para isso. Porque eles só faziam estudos com doses menores. E não faziam um esquema de esporte, de treinamento dos atletas. Então eles não tinham os mesmos resultados. Tá? Aí, quando que começou a se popularizar o uso de anabolizantes para a população em geral? Nas academias, etc. Foi na década de 80. Com esse panfleto, com esse manual que chama Underground Steroid Handbook, que era um manual que dizia como você fazia, quais medicações você usava, como você misturava o treino, ou seja, popularizou. Eles vendiam em revistas especializadas
especializadas para a população em geral, como comprar, onde usar, a dose. E aí, simultaneamente, nós tivemos a popularização de heróis com um padrão físico muito diferente. Já nasci na década de 80, tá, gente? Então, para mim, o referencial de beleza masculina, de herói, era o quê? Conan, Bárbaro, Rambo, eram homens muito fortes, entendeu? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, olha, esse é o Daniel Duchesne, que é o criador desse manual que popularizou, né? Ele era um escritor, ele era fisiculturista também. Uma coisa interessante é que, uma coisa triste, é que ele faleceu jovem, né, com 48 anos, na casa dele, foi achado morto na casa dele. O que está descrito que eram complicações de uma doença policística renal, tá? A princípio não tem relação com os anabolizantes, tá? E uma frase que ele coloca no panfleto dele é: quanto mais você toma, mais você vai crescer. Não há isso de tomar muito esteroide. E o risco é praticamente inexistente nos atletas saudáveis. Então, o céu é o limite, gente. Quanto mais, melhor. Era o que se falava. E aqui eu estou trazendo diferença. Olha, esse é um concurso de beleza masculina da década de 41. Quero que vocês percebam como eram os corpos. Teoricamente, ainda não estava tão difundido o uso dos anabolizantes. Isso eram os corpos másculos da época. Isso era o máximo que você poderia chegar. Tá? Então, eu vou deixar passar para vocês verem a diferença do atual. Com certeza. Com certeza. Ó. Vocês vão ver o vencedor. São o vencedor, tá? Era o fisiculturista da época. Tá? Não tinha óleo, a diferença não era óleo, então. Era açúcar, óleo e tal. E aqui já, o Mister Universo 66, vocês vão ver uma figura bem conhecida, tá? Olha a diferença, quase 20 e poucos anos depois, olha a diferença dos corpos. Guarda, que lindo. Caraca. Olha. Em 69 ele ganhou o Mister Olímpico. Vamos mostrar. Olha a diferença, gente. Isso é o nosso normal hoje. A gente tem que pensar que nem sempre foi assim. E quais são os nossos padrões? Aonde a gente quer chegar? O que eles falam que eles, muitas vezes, os influencers vendem como: ah, toma esse aqui, esse ergogênio de creatina para ficar igual a mim. Não necessariamente ele está usando só isso. Tá? Mas ele vende como se fosse. Então, acho que aqui já deu uma ideia, né? Ó. Vamos lá. Então, aqui só para mostrar uma revista americana especializada em fisiculturismo, a Muscle Builder, de 54 e 64. É uma nítida diferença, né, de crescimento, de hipertrofia, de perda de massa magra, de massa gorda, perdão, de gordura corporal. E aqui só representando o Arnold Schwarzenegger, que começou no fisiculturismo e depois foi convidado para fazer filmes, né, e se tornou um ídolo, um representante, algo que as crianças, que as pessoas se espelhavam, eles queriam chegar nisso, gente, eles eram fortes, eles eram heróis, e o Rambo, né, o Arnold Schwarzenegger. Então aqui só para mostrar como isso é real. Olha a diferença dos bonecos, dos action figures, da década de 60 para 94. Olha como houve um aumento da massa, de poder. Então as crianças olhando isso, gente, eu nunca ia, né, criança, que eles conseguiam de alguma outra forma, com algum outro recurso. Eu pensei que isso era o máximo natural que você conseguiria alcançar, né? Fazendo exercício, enfim, alimentando direito, exatamente como os atletas, né? E aqui a diferença do Luke Skywalker, do bonequinho de 77 de 95. Você vê como ele aumenta o tronco, né? Fica totalmente diferente. Então, assim, só para continuar, né? Em 87, o Colégio Americano de Medicina Esportiva concedeu um papel dizendo, né, que realmente os anabolizantes eram efetivos, e muito foi por conta desse estudo, tá? Esse estudo
da década de 80, deixa eu ver, da década de 80 e poucos, isso aqui, tá? E aí é um estudo de uma revisão da literatura, não é uma revisão sistemática, é só uma revisão em que ele pegou vários estudos, que eu vou colocar aqui, que é mais fácil de eu ver, tá? Que ele pegou vários estudos que praticamente usavam atletas levantadores de peso e usavam um anabolizante oral, tá? E aí eles conseguiram ver que eles tinham, ó, eles colocaram aqui, vocês conseguem ver, tá? 10 não mostraram um aumento significativo na força e 14 mostraram. E eles usavam muito essa questão da repetição máxima, tá? Outra coisa é que eles usavam mais a dose terapêutica, seria a dose de reposição. Como é que eles sabiam a dose de reposição? A dose que estava nos livros. Tá? Eles não faziam nenhum outro teste, era a dose dos livros de farmacologia, tá? E mostraram que, até hoje, isso eu vi que é discutido, que não tem tanto ganho na parte aeróbica, tá? É mais na parte de força, na parte de desempenho, né? E aí é uma parte interessante que o que acontece? Os anabolizantes, eles têm efeitos motivacionais. Além dos efeitos, eles têm efeitos psicológicos, além do efeito de ganho de massa, ganho de força. Então ele coloca aqui, ó, atletas tomando esteroides anabolizantes vivenciavam um estado de euforia e diminuíam a fadiga, o que aumentava o treinamento. Então não só o efeito, mas assim, a sensação de estar bem, a sensação de ter poder, eles aumentavam o treinamento. Então os levantadores de peso que estavam realmente recebendo placebo mostravam estatisticamente significante melhoras no exercício de levantamento de peso do que comparado com o período pré-placebo. Então eles recebiam placebo e acreditavam que eles estavam melhorando, treinavam mais, etc. Só que muitos nessa época foram criticados porque eles não usavam esse padrão duplo cego, que comparava com o placebo e comparava também com os indivíduos não sabendo o que estavam tomando, nem os pesquisadores. Então por isso que é duplo cego, tá, gente? Só que o que acontece nessa época, os atletas já consumiam, eles já sabiam o estado de euforia, o que eles tinham, então eles conseguiam perceber quando eles usavam e quando eles não usavam. Então isso desmascarava. Então, até hoje é difícil você fazer qualquer estudo, além de ser antiético, que você sabe os efeitos colaterais, era difícil você fazer essa separação, entendeu? De ver os reais benefícios. Tá? E aí, só para terminar aqui a nossa história, o programa de doping da Alemanha Oriental foi divulgado, que eu falei na década de 30, e em 99 o Comitê Olímpico Internacional estabeleceu a Agência Antidoping Mundial, a ONU, né? Tá? Então, para você ver como é recente, é uma coisa de 2000 para cá. Tá? E aí eu quero convidar vocês para entender quais são as formas de utilização dos esteroides anabolizantes, tá? Existem, sim, indicações médicas de uso de testosterona, principalmente de gel de testosterona, tá? Esses usos estão relacionados a pacientes hipogonádicos, ou seja, que perdem a produção interna e têm efeitos relacionados a isso. E, gente, esses efeitos, olha só, isso é bem discutido, tá? Esses efeitos não são cansaço. Gente, qualquer um fica cansado, tá? Não é depressão, as pessoas podem ter depressão. São efeitos específicos. Não, se você for no médico e falar, você, um cara de 40 anos, você está com deficiência de testosterona. Gente, não é assim. A deficiência de testosterona ela tem efeitos menos genéricos. Por exemplo, queda de pelos, infertilidade, diminuição das ereções noturnas. Até impotência tem tanta coisa relacionada, potência, que não é só hormonal, entendeu? Então não é o elixir da vida, não é a resolução de todos os problemas. Então não caia nessa, tá? Porque existe um interesse por trás, um interesse de venda também, tá? Então, assim, só para mostrar para vocês como é que isso é importante mais à frente, como é que funciona a secreção dos hormônios sexuais, tá? Então, no cérebro, nós temos o hipotálamo, tá? O hipotálamo, ele secreta o hormônio, que é o hormônio, o hormônio liberador da gonadotropina, aí tem efeito na hipófise. A hipófise libera as gonadotropinas, que é o FSH-LH, e vai para a gônada e produz testosterona na mulher, estradiol, progesterona. Por que eu estou falando isso, gente? Porque isso aqui tem um efeito de feedback, tá? Então funciona assim, se o corpo
que ele não está recebendo o estímulo central para a produção interna, tá? E aí o uso indevido, né, como eu falei, homens sem deficiência neurogênica, o indivíduo vai, principalmente homens, né, que mulher assim, é outra coisa, mas tipo, homens, vai no médico, se reclama, não estou conseguindo dormir, eu estou com impotência e tal, aí não faz exame nenhum, toma esse gel aqui de testosterona, gente, não é assim, tá? Existe uma investigação mais profunda, tá? E outros fatores, porque assim, eu nem sei se eu devo falar isso, porque é uma coisa mais relacionada à medicina, porque até a forma como você dosa influencia. Por exemplo, eles recomendam que você dose pela manhã, que a testosterona está no seu nível maior, em 2 oportunidades, tá? E além disso, a testosterona que ela tem ação é a testosterona livre. Nós temos testosterona também ligada na albumina e existe um hormônio ligador da proteína, da testosterona sexual, de hormônios sexuais. Então, outras condições podem diminuir, como diabetes, obesidade, apneia do sono, podem diminuir a testosterona total, porque diminui esses hormônios, né, que ligam, mas a livre está mantida. Então, são vários cuidados. Além disso, qual é o valor de normalidade? Qual é o valor de normalidade? As sociedades internacionais, elas ainda não chegaram no consenso do que é o normal, a testosterona normal. Então, cada um tem um valor. Tá? Bom, então falando dos efeitos da cognição, da infertilidade, da repressão do envelhecimento. Tá? Então, vamos aqui, olha. A testosterona menor, a testosterona total menor que 325 nanogramas por decilitro na população masculina é encontrada em 68% dos homens na faixa de 70 anos, em 91% em homens de 80 anos. Mas aí entra a crítica: faz parte do envelhecimento ou é uma doença? Você entendeu? Vamos tratar todos que têm testosterona baixa, isso é o normal. Nosso organismo foi desenvolvido para ter essa queda natural. E diferente das mulheres que têm a menopausa, a queda da testosterona ela é gradual. É diferente da mulher. A mulher ela perde muito rápido. Eles não, os homens têm uma queda gradual. Então, assim, uma forma, eles têm menos sintomas, vamos dizer, do que as mulheres, do que o matéria, tem fogacho, enfim, alterações do corpo. Então, aqui só para mostrar para vocês, ficou muito pequenininho, né, gente? Mas enfim. Bom, esse estudo. Não. Não, falei. Esse estudo do efeito da testosterona, do tratamento com testosterona nos homens mais velhos, eles alocaram quase 800 homens com 60 anos de idade com essa testosterona menor do que 275 nanogramas por decilitro, ou seja, menor ainda do que eu falei, tá? E com sintomas de hipogonadismo e deram tratamento com testosterona por um ano, níveis fisiológicos, tá? Ninguém está usando anabolizante, níveis fisiológicos. O que eles tiveram melhora, tá? Significativa. Melhora significativa foi aqui, olha. Foi aqui. Foi na atividade sexual, tá? A habilidade de andar, ou seja, a distância percorrida em 100 minutos e um score, o questionário de vitalidade, não houve melhora entre o placebo e a testosterona, tá? Então, melhorou a atividade sexual, não estamos nem falando de impotência, tá? Estamos falando de libido. Então, assim, será que é tão importante esse efeito da testosterona? Tá? E aqui também, vocês vão ver mais à frente, que a testosterona ela tem um efeito que existe uma preocupação dos riscos cardiovasculares, porque ela aumenta o hematócrito, que é a relação de hemácias com o sangue, mais hemácias, né? Aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de infarto em pacientes jovens. Então, eles viram sobre o tratamento em pacientes de alto risco, pacientes que já tinham infartado, pacientes que já tinham tido derrame. E aí eles viram que, sim, é seguro, porque não foi para ver o resultado, eles foram para ver a segurança. É seguro comparado ao placebo. Só que teve mais efeitos colaterais no grupo intervenção. Teve efeitos colaterais de trombose venosa, coágulo das pernas, principalmente, porque ele aumenta a quantidade, ele aumenta os fatores de coagulação e aumenta os elementos do sangue, né, as hemácias, arritmias, fibrilação atrial.
e embolia pulmonar, que às vezes essa trombose saiu da perna e para o pulmão, que é bem grave, tá, gente? Lesão renal aguda, também foram maiores, ó. Uma maior incidência de fibrilação atrial, que é arritmia cardíaca, insuficiência renal e embolia pulmonar, tá? E o abuso, que é o que vocês, acredito que vocês vão mais enfrentar, aqueles que trabalham em escolas e academias, que é o uso de doses suprafisiológicas para a melhoria do desempenho dos esportes competitivos ou melhoria da imagem, porque eles servem para essas duas funções, tá? Então, assim, vamos ver aqui, olha, quais são os efeitos da testosterona, tá? Então, basicamente, os esteroides anabolizantes existem diversos, tá? Mas eles têm relação com a testosterona, eles são derivados da testosterona, tá bom? Então, por exemplo, a testosterona no organismo, ela pode ser transformada pela enzima aromatase em estradiol. Ela se transforma no hormônio masculino dentro do organismo. Então, se você está injetando ou tomando anabolizante, você vai ter mais estradiol em alguns casos, porque tem anabolizantes que são aromatizáveis e outros menos. O que no homem? Ginecomastia, entendeu? Que é aquela mama dolorosa. Outros efeitos relacionados à libido também, diminuição da libido. A testosterona, ela também é transformada na dihidrotestosterona, por essa enzima 5-alfa-redutase. A dihidrotestosterona, ela tem um efeito mais androgênico e menos anabólico. Ou seja, ela vai, por exemplo, nas mulheres, induzir a virilização. Maior do timbre da voz, alteração do timbre da voz, maior quantidade de pelos na face, no tórax, e também acne. E nos homens ainda também a alopecia androgenética, a queda de cabelo. É muito pela ação desse hormônio, que ele é bem mais ativo do que a testosterona. Enfim, aí nós temos, como eu falei, olha, quais são os efeitos? Efeitos musculares, de ganho de hipertrofia muscular, aumento de síntese de proteínas, aumento de força. Na parte sanguínea, aumento da hemoglobina. Então não é só pelo aumento de força, gente. Você tem mais hemoglobina, você consegue ter maior desempenho. Só pensar nos caras que vão para lugares altos por hipóxia, produzem mais hemoglobina, mais hemácia e tem um desempenho melhor, né? Então, e também efeitos cognitivos. Então é aquele negócio, você se sente mais forte, você se sente mais motivado, entendeu? Você se sente mais ansioso, você assume mais riscos, tá? Então é interessante isso, dos efeitos da testosterona. E aí uma coisa que eu me questionei é se o aumento da força é proporcional ao aumento da massa muscular. Assim, será que os caras parecem heróis, super-heróis, e têm a força de super-heróis? Aí é claro que vocês podem criticar de diversas formas, mas eu só trouxe esse videozinho aqui para exemplificar, tá? Esse vídeo viralizou aí na internet recentemente, esse cara aí que é fisiculturista, e depois vai aparecer um pedreiro, tá? É claro que depende de o que você está acostumado a fazer, de trabalhar, né? Mas a gente se questiona, né? O cara tem quase 3 vezes o braço desse homem e ele desempenha melhor a função. Então, assim, é interessante, engraçado. Depois eles levam os pesos também. O pedreiro consegue, o saco de cimento, o pedreiro dá de 10 a 0 deles. Então, aqui, olha, esse foi o estudo de 96 que dosou os efeitos da testosterona em doses suprafisiológicas, doses 6 vezes maiores que a dose fisiológica. Porque os atletas, ou as pessoas que usam anabolizante, podem usar doses que vão até 1000 vezes a dose fisiológica. Então, será o limite, entendeu? Então, assim, aí eles estudaram esse anabolizante, que é um anabolizante injetável, em homens normais, não eram atletas, tá? Uma dose 6 vezes a dose fisiológica. Vamos ver o que aconteceu. Então, assim, só uma coisa, e aí eles padronizaram os exercícios que eram feitos e a alimentação também, tá? Então, não era só o placebo contra o anabolizante. Os dois grupos eram semelhantes, embora não eram tantos homens, eram 43 homens, mas eles eram semelhantes. Por exemplo, olha, no grupo tinha um grupo sem exercício e um grupo com exercício, exercício com placebo, exercício com testosterona, sem exercício com placebo e sem exercício com testosterona. Então, só uma crítica que eu tenho a fazer a esse estudo é que, se vocês forem ver, os pacientes que receberam testosterona e exercício, eles eram um pouco mais velhos, tá vendo, do que os demais. Eles tinham, esse aqui tem 26, mais ou menos 6 anos, esse aqui tinha 30, mais ou menos 7 anos,
eram mais leves, tinha 136 quilos, mais ou menos 10 quilos, e vocês vão ver mais pra frente que eles também levantavam, obviamente eles levantavam menos peso, faziam menos exercício, né? Então vamos lá, depois. Aí eles ficaram fazendo por 10 semanas. Esse estudo envolveu 10 semanas de anabolizantes. E aí eu vou mostrar aqui o que teve, ficou muito pequeno, né, gente? Mas eu vou falar pra vocês o que teve melhora significativa, tá? Teve melhora significativa nas pessoas que não faziam exercício e usavam testosterona, aumentaram o peso, tá? Aumentaram o peso, aumentaram a área do tríceps, tá? Aumentaram a área do quadríceps e aumentaram o exercício o peso levantado no agachamento, tá? Já quem usava placebo, só placebo e exercício, tá? Vamos ver o que eles melhoraram. Melhoraram o exercício de agachamento, tá? Agora, quem usou testosterona e exercício melhorou praticamente tudo, tá? Melhorou praticamente tudo. Aumentou a área do tríceps, do quadríceps, o exercício de supino, o exercício de agachamento, tá? Então, assim, só que o que eu quero questionar, mas será que isso foi uma mudança muito evidente? Será que eles ficaram super fortes? Eles viraram super homens? Não, gente, olha só. Aqui, no exercício, tá? No exercício, aqui, isso aqui é a mudança, tá? Que eles ganharam, tá? Então, massa magra, perdão, a massa magra. Quem fazia exercício placebo conseguiu melhorar, quem fazia exercício e testosterona também conseguiu melhorar mais ainda, tá? O tríceps aumentou muito mais em quem usava anabolizante do que quem estava fazendo só o exercício, tá? O quadríceps também aumentou muito mais quem estava usando anabolizante comparado com quem estava fazendo só o exercício, né? Mas olha só a diferença na força da testosterona e o placebo. Aumentou a testosterona? Aumentou, mas se você for ver, essa mudança não foi tanto assim relacionada ao placebo, ao exercício placebo. Então assim, não é como você vai ficar 10 vezes mais forte. Você pode parecer até 10 vezes mais forte, mas não quer dizer que você vai ficar 10 vezes mais forte se você vai desempenhar melhor uma função, entendeu? Porque vocês na educação física melhor do que eu vão saber que para você fazer uma atividade física não é só a força que define, né? Então depois vocês vão me ensinar. E agora vamos para os efeitos adversos, que eu acreditei que quando vocês pensaram que quando vocês viessem aqui, eu ia falar só dos efeitos adversos, só dos efeitos colaterais. Mas isso é para vocês aprenderem para a vida. Quando vocês estiverem trabalhando nas escolas, porque eu vi estudos que tratavam de escola, não adianta você falar só, cara, isso faz mal para você. Você tem que falar, cara, isso vai deixar você bonito. Você entendeu? Isso vai deixar você um pouco mais forte. Mas quais são os riscos? Isso isso causa um efeito maior. Imagina se eu comecei a palestra aqui, se eu não tivesse falado tudo que eu falei antes. Qual seria a resposta que vocês estariam nos anabolizantes? Tem efeitos colaterais. Mas, enfim, isso é muito questionado. Tem gente que tem gente que não tem, né? Então, assim, só para falar aqui dos efeitos colaterais, eu vou sentar um pouquinho para mostrar aqui, tá, gente? Então, nas mulheres, a amenorreia, que é a parada de menstruação e infertilidade, porque, gente, isso não é só na gônada, você produz óvulos, você produz espermatogênio, então se você está aumentando a exógeno, você está praticamente desligando de cima para baixo, não está tendo estímulo, entendeu? Então, e isso é importante porque, por exemplo, nos homens, eles fizeram um estudo vendo sobre a recuperação da fertilidade. Tá? Normalmente demora uns 6 meses para você ter a contagem de espermatozoides normais, tá? Você fazer o tratamento direitinho, né? Você tomando remédios para ajudar a seu estímulo de testosterona. E às vezes não tem recuperação, tá, gente? Isso depende da dose usada, do tempo de uso e da idade da pessoa, tá bom? No fígado, principalmente quase que exclusivamente aos anabolizantes orais, tá? Porque os anabolizantes orais, eles passam por uma 17-alfa-alfanização, que é para justamente conseguir sobreviver ao metabolismo do fígado. Porque quando você come qualquer coisa, um dos primeiros lugares que o alimento que vai é no fígado e depois vai para o sangue. Então, assim, os efeitos adversos hepáticos são praticamente nos orais. Então, é câncer, periose hepática, que é um acúmulo de sangue
bolas de sangue dentro do fígado que podem se romper. Também fazer ficar amarelo, icterícia. Então são todos esses efeitos, tá? Cardiovascular, que é mais a minha parte, que eu pensei em falar até mais, eu ia falar uma coisa só disso, mas eu vou resumir para vocês, tá? Então é aumento da pressão, tanto a pressão sistólica quanto a pressão diastólica, relacionados a previamente uso, aumento do colesterol ruim, diminuição do colesterol bom, aumento da aterosclerose, ou seja, da formação de placa de gordura. É por isso que tem gente, já vi gente jovem infartando, 20, 30 anos, 30 anos, né? 30, 40 anos. Normalmente a pessoa infarta com 60, 50 anos, né? Trombose, embolia pulmonar, tá? E outros efeitos. Os efeitos musculoesqueléticos, obviamente, em jovens, tá? Vou falar em jovens que estão em fase de crescimento. A diminuição da estatura, porque a testosterona, o nosso osso, ele tem uma região, vocês vão aprender, vocês sabem, né? Uma região da epífise que ajuda ela a crescer. Quando a gente para de crescer, ela calcifica, ela perde função. E aí a testosterona na adolescência, ela acelera esse processo. Então, diminuição de estatura, tá? Outra coisa, ela tem um efeito no músculo, de aumento de fibras, etc., de músculo, força, mas o tendão, que é aqui, o músculo ao osso, não tem a mesma melhora, tá? Então, assim, é discutível se ele até perde colágeno. Então, assim, o fato de você ter um músculo muito forte, fazer um exercício muito forte com um tendão muito fraco ou normal, o que acontece? Ruptura de tendão. Eu já vi ruptura de bíceps e é complicado, gente. É complicado, tá? Urinário, ciência renal, outros problemas renais, porque a própria testosterona ela pode ser tóxica ao rim, mas normalmente a pessoa não usa só testosterona. Ela usa outras coisas. Ela usa anti-inflamatório, porque ela usa porque tem dor, porque faz muito exercício, vai ter dor, né, gente? Aí ela usa vitaminas, porque vitamina é bom. A vitamina A, a vitamina D, só que, gente, tudo em excesso é ruim. Isso também gera maior metabolismo de cálcio, piora a função renal, tá? Acne, queda de cabelo, na mulher, engrossamento de voz, gente, engrossamento de voz, angioedema, é importante dizer, eles são irreversíveis. Você vai parar de tomar e não vai voltar ao normal, principalmente na mulher. Porque a mama, você até pode tentar fazer uma cirurgia, melhorar, mas a voz não tem jeito. Por isso você vê na academia essas mulheres com essas vozes grossas, tá? E outra coisa que é importante, os efeitos neuropsiquiátricos. Então, são essas oscilações de humor, psicose, dependendo da dose que você está usando. A pessoa começa a achar que está todo mundo pensando nela, oscila, fica muito ansioso, ou então, e muito importante, gente, a partir do momento que você inicia os ciclos, né, claro que eu vou falar mais à frente, tem períodos entre ciclos, eles fazem ciclagem diferente, mas a partir do momento que você interrompe, é como se você ficasse na menopausa. Você tem depressão, você perde aquele estímulo, você se sente mais fraco. Então, muitos, o que se questiona é que muitos, eu não sei exatamente quantos, não vou falar para você, mas alguns homens que usam anabolizantes têm essa situação que é a vigorexia, que é parecida com a anorexia, porque nunca se sente forte o suficiente, sempre pode mais. Então, eu vou treinar mais, eu vou usar mais anabolizante, eu vou gastar mais dinheiro com medicamentos relacionados, ou creatina e tal. Então, assim, é uma questão psiquiátrica mesmo, tá, gente? Então, vai. Aí, vamos lá. Os anabolizantes, eles são drogas? Tá? Se você for pensar nas definição de drogas que eu estou falando drogas ilícitas, os anabolizantes, eles não têm tanto efeito imediato. Eu nunca vi uma pessoa no pronto-socorro, na emergência, eu estou com overdose de anabolizante. Gente, isso não existe, tudo que ele fala. Né? Só que eles têm efeitos de dependência. Por quê? A pessoa se acostuma a se ver forte, a pessoa se acostuma a ter os efeitos positivos, e aí no momento que ela tira, ela acabou, gente, acabou. A oscilação de humor, depressão, risco de suicídio, então acaba que ela fica nesse ciclo de continuar comprando, para continuar se sentindo bem, para não se sentir mal, tá? E também, a despeito dos efeitos colaterais, que ela está ginecomastia, impotência. Forte, eu tô forte, eu vou continuar usando, eu me sinto bem, entendeu? E aí tem a maior tendência a usar outras medicações endogênicas, até drogas ilícitas, que ele assume mais riscos. Então ele se sente mais poderoso, ele se sente mais forte. Ele usa drogas, outras drogas, enfim. E é muito interessante
é uma paraciência, tá legal? Principalmente nas academias. É um profissional, quer dizer, um usuário, né, conversando com o outro sua própria experiência. Então é quase que vou colocar aí quase que uma academia. Mas uma das coisas que eles colocam é o seguinte, é esse padrão de empilhamento, ou seja, você coloca vários anabolizantes ou outros medicações, outros agentes que são considerados doping em doses menores, mas associados. Entendeu? Para, teoricamente, ter menos efeitos adversos de cada um e ter um efeito sinérgico, um efeito conjunto. E aí eles fazem uma pirâmide também, né, que eles fazem algumas semanas, eles vão aumentando a dose até o máximo e depois eles diminuem para o seu organismo conseguir acostumar. E o platô também, que é esse período entre ciclo, que eu vou falar mais à frente. Tá? E também para diminuir a tolerância, que é uma outra coisa. Quando você usa uma droga, por exemplo, cocaína, se você começa a usar muito, ou então, por exemplo, um calmante, se você começa a usar muito com muita frequência, o seu organismo se acostuma. Então, para ter o mesmo efeito inicial, você tem que dar uma dose maior. Você entendeu? Isso é a tolerância. A mesma coisa com os anabolizantes. Tá? Aí, esse artigo é um artigo do ano passado muito interessante, que ele pegou, é um artigo observacional. Ele pegou esportistas, né, na verdade usuários de academia, de fitness, que tinham sido atletas, que tinham sido excluídos pela agência antidoping e acompanharam eles por quase 10 anos. Tá? E aí compararam com outras pessoas, com outros homens de mesma idade, tá? Só que do registro nacional, como se eles têm o registro nacional, e pelo sistema de saúde viram quem morreu e do que morreu, tá? Então, se você for ver nesse follow-up, nesse segmento de 18 anos, os participantes morriam bem menos do que os usuários de anabolizante. Eles não está sendo dito que a causa é, porque eles não podem fazer essa hipótese. Mas é muito interessante que está aqui, ó, o risco de mortes não naturais, né, mortes de acidente, etc., entre os usuários de anabolizante comparado com os controles foi mais de 3 vezes maior. Tá? E de mortes naturais, que eram principalmente infarto, AVC, foi 2,2 vezes maiores. Isso é bem interessante. Tá? E aqui a prevalência no Brasil, eu quis trazer isso aqui, é um estudo antigo, tá? Você vai ver que a maior parte dos estudos é da década de 2010, 2006, mas a prevalência do uso de anabolizantes no Brasil varia de 2,1% a 31%, dependendo da região estudada. Aí eu peguei aqui os profissionais de educação física, tá? Por exemplo, esse aqui de 2013, era um questionário do Pará, 31% deles usavam anabolizantes, tá? Aqui no Rio de Janeiro, numa universidade, não sei qual universidade, tá, gente? Estudantes de educação física, 19%, tá? E aqui, olha, isso aqui foi numa academia, também do Rio de Janeiro, professores de educação física, 25%. Então, isso aqui, gente, isso é relevante, isso é real, ainda mais para vocês, tá? E muitas vezes você vai para academia, o fato de você estar fora, porque, gente, eu quis trazer, eu vou falar mais no final, eu quis trazer uma crítica para a sociedade. Mas o fato de a gente mudar de pensar diferente não muda a sociedade. Então, se eu for para academia, muitas vezes a pessoa vai para academia, eu quero um treinador forte. Eu quero me espelhar no que eu quero ser. Ou então, se eu vou para o dermatologista, eu quero uma médica que seja bonita, uma médica que tenha pele jovem. Então, infelizmente, existe essa pressão da sociedade. Entendeu? Às vezes isso é até uma questão de mercado. Né? Então, uma coisa para vocês ficarem pensando aí. Tá? E sobre o ciclo de anabolizante, gente, eu me formei em 2011, eu nunca tive nenhuma aula de anabolizantes. Não, nunca tive. Eu fui saber mais agora, estudando para vocês. Tá? Então você pensa, a gente fica 6 anos na faculdade, depois eu fiquei 2 anos na residência clínica médica, 2 anos na cardiologia e mais no ECO, que é uma subespecialidade que eu fiz. Gente, eu nunca tive nenhuma aula sobre anabolizantes, da tristeza. Tá? Mas aí, por acaso, eu trabalho no hospital universitário, que é da UF, da Unirio. E aí, eu encontrei com uns alunos que eram no último período de medicina. Eu perguntei, gente, vocês já tiveram alguma aula de anabolizantes?
Isso nunca mudou. Então, eu consigo entender porque as pessoas que usam anabolizantes, vamos falar na academia, acreditam mais nos próprios colegas do que nos profissionais de saúde. Eles não revelam, mesmo se você perguntar, a pessoa não confia, o que você sabe? E eu vou deixar um questionamento aí para vocês, então vocês fazerem um estudo sobre o conhecimento dos profissionais de saúde sobre esteroides anabolizantes. Que tal? Não só médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, professores de educação física, então assim, e sobre ciclo de anabolizantes? Gente, eu não sabia nem direito sobre os anabolizantes. Vou saber sobre ciclo? Gente, vamos falar sério, então, nunca prescrevi isso. Mas isso não tem problema, eu também não queria pagar nenhum curso aí do médico, de hormonologia, vocês vão ver mais pra frente. Eu queria só saber sobre o ciclo. O que eu fiz? O que vocês também fazem? Agora eu sou uma pessoa jovem. Ou fui uma inteligência artificial e perguntei, porque eu queria saber o que é o bucking e o cutting do ciclo de anabolizante. Daí, cara, ela é maravilhosa. Ela deu pra mim os ciclos, as doses, as durações, tá? Do ciclo de bucking, do ciclo de cutting, tá? Gente, não me responsabilize. Daqui a pouco ela vai estar vendendo também. Não me responsabilize. Ela falou. É claro que aqui eu fiz um pote. Tá certo aí, Marcos? Eu vou. Eu só vi aquela dali, aquela sequência ali. Gente, ela fala dos riscos. Ela não é exatamente inclusive isso. No final, só que eu fiz o corte do que eu queria, tá? Então você vê o dinabol, a testosterona, a trembolona, que é um esteroide usado em animais, que é 5 vezes mais forte que a testosterona, tá? Enfim, a dose pós-ciclo, porque eles querem poupar o organismo. Então, depois que eles terminam o ciclo, eles têm todas as medicações que estimulam o uso a produção da testosterona ou inibem o efeito do estradiol, que é aquela enzima aromatase. Então, eles usam inibidores da aromatase, moduladores do receptor de estrogênio, então tudo para tentar recuperar, para não ter tanto efeito colateral nesse interciclo, tá, gente? Então tá, eu fiquei assim, cara, que interessante, deixa eu ver aqui a dose que ele tá mandando eu usar da Deca. Aí eu falei assim, gente, ele falou que a dose mínima por semana era 400 mg, tá? Aí eu vi na farmácia, aí 400 mg dava R$190, achei meio caro. Achei meio caro, tá? Eu sou meio poupuda. Daí... Vai no mercado dele. Não, melhor que isso. Gente, você vai numa farmácia de manipulação. Ó, Black School Pharma, tá? Você pode comprar na internet, é claro que eles colocam. Gente, precisa de prescrição médica, tá? É óbvio que eles vão pedir a prescrição médica. Mas é mais barato. Mas aí você tem que pensar que normalmente eles usam vários, aí pode ficar mais caro. Então não garanto esses valores, tá? E aí, não garanto esses valores, tá, gente? Eu posso até repassar depois do Você repassa o total. 10%. Máximo 10%. O Marcos Zero. Max são 10. O Marcos Zero está saindo Marcos 30, ele vai dar um testemunho aqui. Daí eu falei, gente, deixa eu estudar sobre a Deca, já que eu estou vendo mais sobre a Deca. Você vai falar sobre bullying também? Próximo. Aí eu fui, cara, eu coloquei Deca no meu. Eu falei assim, gente, o que é Deca Dick? Porque você vai procurando, você vai descobrindo vários. Daí eu descobri, gente, existe um fórum de hipertrofia que você pode colocar tudo. O pessoal discute lá, aqui, ó, gente, Deca Dick, eles são borrachuda relatos. Aí o cara faz o próprio relato e fala, gente, o que vocês acham que eu faço? Aí os outros falam, pô, faz isso, cara, vai dar certo, pra mim deu certo. Aí efeitos colaterais, se você for em efeitos colaterais, no fórum tem uma só de efeitos colaterais, tem um só de ginecomastia. Os caras tiram foto. Gente, vocês acham que isso é ginecomastia? Aí você vê, o cara nem se preocupa de não mostrar o rosto, ele mostra. É interessante. É interessante. E aí, cara, eles viram um alquimista, tá? Eles dosam, gente, é que vocês não estão conseguindo ver. Eles dosam todos os resultados. É a testosterona total, a testosterona livre, esse é o hormônio de ligação da testosterona, é o estradiol, a progesterona, é o FH, FSH, SH. Porque eles querem entender, por exemplo, esse aqui, tá? Ele estava com sensibilidade mamária, porque a ginecomastia, além de ser uma mama, é dolorosa, tá? E aí ele pergunta, gente, o que eu faço? Será que eu tenho que mudar a terapia
pode ser se eu faço um outro anabolizante. E aí, as pessoas vão respondendo e aí vai ser vida. Entendeu? E eu tenho outra coisa interessante, porque na realidade, o que eu pensei, se fosse alguém no meu consultório, né, perguntando sobre isso, porque eles não querem parar o anabolizante. Eles querem uma forma segura. Eles querem uma redução de danos. Tá entendendo? Mas não existe, gente. Quer dizer, não foi estudado. O que eles fazem na academia não foi estudado segurança. Esse coquetel de medicamentos, que tem coisas fora, tem o GH, tem o clenbuterol, tem agora até o tadalafila. Gente, isso não foi estudado para efeito de segurança. Então fica meio difícil eu falar que é seguro, mas eles querem. É como se o médico fosse só para amenizar, vamos dizer assim. A consciência. Exatamente. E qual é o dado sobre o mercado brasileiro atual? Gente, no Brasil tem a primeira pós-graduação em hormonologia do mundo. Olha que coisa interessante. Mas eu fico lisonjeada, tá? Só que, pra que isso? Por conta do chip da beleza. Vocês sabiam que o chip da beleza, ele tem anabolizante? Porque quem mais come o chip da beleza são as mulheres. Entendeu? O chip da beleza tem muita gestrimose, que é um anabolizante. Então, assim, é o implante, gente, aqui está a parte comercial da coisa. Esse implante, eu ouvi um podcast que eu não implantei, né? Eu não sei os valores, mas assisti um podcast que é bem interessante, chama Ciência Suja, e ele falou só sobre anabolizante foi desse ano. Para você implantar um chip desse, você tem que implantar e tem que retirar a cada 6 meses. Isso aí custa de 3 mil a 7 mil. Tá? O médico vai ter um custo em torno de R$300 para a farmácia de manipulação disso. Então, se você pegar um desse mês, já meu salário não é de novo. Então, cara, se você faz uma pós-graduação aí que nem é reconhecida, e você se torna especialista em hormônios, aí você vai na internet e fala, gente, isso é seguro, isso tem resultados, você vende, gente, isso é mercado, é comércio. Também para os médicos, tá? E aí, a AMB, que é a Sociedade de Medicina Brasileira, né, ela publicou, porque isso ficou muito evidente, ela publicou que não existe especialidade ou área de atuação de hormonologia, isso não existe. Existe endócrino, existe urologista e existe ginecologista, tá? Hormonologia não existe, tá? E aí, em 2023, olha, a prescrição de terapias hormonais com esteroides androgênicos e anabolizantes, de acordo com evidências científicas disponíveis sobre os riscos e malefícios da saúde, contraindicando o uso com a finalidade estética, ganho de massa muscular e melhora do desempenho esportivo. Tá? Teoricamente proibido, né? Mas mesmo assim, e até por conta disso, né, que teve essa resolução, as vendas de esteroides anabolizantes que são contabilizadas pelo Anvisa, ou seja, não é um mercado underground, é um mercado que é fiscalizado mesmo. Ela aumentou 670% do ano de 2018 para 2023, então isso é uma realidade. Tá? E aqui saiu é muito interessante que eu vou citar aqui para mostrar. A febre é um artigo que saiu na Veja, agora em janeiro desse ano, a febre dos hormônios, cresce os indevidos de testosterona e companhia, tá? E na verdade, esses dados foram muito tirados desse Vigipom Hormônios, que é um observatório do mau uso de hormônios, que os próprios profissionais de saúde relataram os efeitos colaterais. Às vezes a pessoa prescreve, mas ela não vai cuidar dos efeitos colaterais, tá? E quais são os... por que as pessoas usam, tá? A maior parte deles é estética. Depois vem fadiga ou cansado. Depois vem hipertrofia muscular, tá? Complicações mais comuns, pressão alta, colesterol ruim alto, queda de cabelo. Não estou conseguindo enxergar aqui. Trombose, arritmias, derrame, ansiedade, perdão, esse aqui é ansiedade. E quais são as vias de administração? Praticamente implante. Outras são intramuscular, tá? Quem usa mais hoje no mercado? 65% dos relatados do tipo da beleza, principalmente, são as mulheres, tá? E quem prescreve mais são os não especialistas, são hormonologistas, tá? Mas você também pode ganhar uma receita do ginecologista,
32%, no nutrólogo, tá? Mas principalmente são os não especialistas, tá? E olha, 22% não sabia o formulário que tinha no implante. Entendeu? Você coloca o implante, você não sabe o que tem. É o tipo da beleza. Fica bonito. Mas o que tem? Porque quem faz não é farmácia convencional, é farmácia de manipulação. Que já é mais uma crítica que eu vou fazer. Então, teoricamente, você não sabe o que tem. Tá? E aí, ó, eu acessei essa farmácia de manipulação da Black School, que é fácil de você encontrar pela internet. Tem a parte hormonal, que tem hormônios, moduladores, produtores hepáticos e inibidores da aromatase. Você consegue tudo, um blend de testosterona. É igual comprar um hambúrguer. É um blend de testosterona. Tá? Você vários tipos de testosterona, oral, gel, injetável, esses medicações interciclo. E aí, só uma observação, sei que não tem nada a ver com a história, mas eu achei interessante, tá? Gente, eu pessoalmente não confio cegamente nas farmácias de manipulação, tá? Eu vou dizer por quê. Primeiro, que a fiscalização das farmácias de manipulação é muito mais difícil do que as farmácias convencionais, do que as empresas, os fabricantes, que é um núcleo, a Anvisa vai lá e fiscaliza. Tá? As farmácias de manipulação, elas são distribuídas. Quem normalmente faz a fiscalização são os estados e os municípios. Então, gente, não tem. Então, não está fiscalização tão rigorosa assim, tá? Além disso, muitas vezes eu pegava, como sou cardiologista, eu pegava uma receita de uma farmácia de manipulação. Às vezes o paciente tem que tomar vários remédios para pressão, porque um só não abaixa a pressão dele. Aí eu vi, era um comprimido só que ele tomava 4 medicações juntas, tá? Sendo que a medicação, uma das medicações, não existia genérico. E essa medicação que não existia genérico, as 4 juntas eram mais baratas do que essa sozinha. Que milagre é esse? Você entendeu? Como é que a farmácia de pública consegue dar a segurança de colocar 4 medicações? Eles não foram testados assim, gente. A gente tem que saber como eles foram testados. Eles colocam 4 dentro de um comprimido só, você toma uma vez por dia. Maravilhoso. Então, assim, a gente é essas formas de emagrecimento, a gente é um pouquinho pé atrás, tá? E aí, olhando, né, o que tinha disponível para venda nessa Ozzy Black, eu achei esse aqui, a semaglutida sublingual, que é o quê? A semaglutida é o Ozempic, a medicação para emagrecimento, tá? A Ozempic, né, a semaglutida, é uma medicação que não caiu patente, ela vai cair ano que vem, tá? E aí ela é fabricada pela Novo Nordisk. E ela tem formas de injeção, né, subcutânea, e formas orais, tá? Não tem sublingual, tá? Isso é uma tecnologia própria, que eles não revelaram, que é para impedir que a medicação seja inativada pelo ácido do estômago. E aí eles inventaram uma formulação sublingual, que não existe no mercado, tá, gente? Aí vamos lá. O que tem aqui na Ozzy Black? Aí tem a semaglutida, tem o Dacetona, que é um remédio porque dá muito enjoo, é uma antináusea. Aí tem umas vitaminas juntos, mas presta atenção, gente, é 400 microgramas que tem aqui, então é 0,4 miligramas, tá? Se você for comprar a medicação oral de 3 miligramas, ela custa 550, essa aqui custa 580. Então é 0,4 para 3. Se você for atingir a dose máxima, porque isso é progressivo, né? Onde tem mais efeitos de emagrecimento, é 14 miligramas, já custa 783. Então, assim, a farmácia de manipulação, ela pode manipular, sim, mas idealmente ela tem que manipular em doses que não estão disponíveis, mas doses que têm algum efeito, porque para ter efeito, elas foram estudadas dessa forma, essas doses. Entendeu? Então, tá aí minha crítica. E aí, só para finalizar, a Anvisa está tentando intensificar a fiscalização de farmácias de manipulação. Ela tem novas medidas, vão impor mais rigor a implantes hormonais, a manipulação de implantes hormonais. Hoje em dia, isso é uma mudança recente, no final do ano passado. Para você ter prescrito um anabolizante, um esteroide anabolizante, porque existem indicações médicas, né? Já falei para vocês, às vezes anemia, algumas indicações específicas, às vezes até off-label, que não são rígidas. Mas você tem que colocar, hoje em dia, você tem que colocar o CID da doença, por que você está colocando, está prescrevendo. O paciente, o farmacêutico e o médico tem que assinar um termo de consentimento, que nesse termo vai falar os efeitos colaterais, os riscos, tudo relacionado a isso, para poder ser dispensado. Então a Anvisa está tentando apertar o cerco, tá? Justamente porque
está tendo uma enxurrada de compras. Então, eles estão tentando ter mais rigor, né? Então, só para terminar, gente, eu agradeço muito vocês terem feito a eleição, participado, tá? Então, só para deixar aqui nas conclusões finais, esteroides anabolizantes são uma realidade no Brasil. A gente tem que pensar que nosso padrão de beleza é diferente de outros lugares, por exemplo, Ásia, em que os corpos são diferentes, K-pop é totalmente diferente do nosso padrão de beleza. Então, realmente, as pessoas vão usar. O interessante é vocês, como professor, eu acredito, tá? Isso eu estou colocando minha opinião, tá? Serem informativos, serem críticos, conversarem com a juventude, tentarem abordar esse tema não só como uma forma paternalista ou maternalista, não use. Você pode usar, realmente você vai ganhar, ter esses benefícios, mas e os riscos? Por isso que eu falei, os riscos ocultos do antifranguismo, ou seja, do frango da academia, e o anti-age, o anti-envelhecimento, tá? Então, eu acho que é isso que eu queria falar para vocês, espero que vocês tenham gostado.